Alexandre o Grande, ao nome de Deus gravando na lâmina de ouro na testa do sumo sacerdote. E Maimonides Tacna Sagden, capítulo 10, seção 10, diz expressamente que todas as outras vezes as vestes do sumo sacerdote foram feitas sobre o segundo templo, e particularmente o Urim e Tumim. No entanto, como ele diz, eles não perguntaram a Deus por eles, porque o Espírito Santo não estava nos sacerdotes. Da arca teremos ocasião de tratar depois e de seu esconderijo fictício por Jeremias ou Josias, como os judeus afirmam. Isso podemos observar pelo presente, que como é certo que foi levado pelos babilônicos, entre outros vasos de ouro pertencentes ao templo, entre os que foram tirados nos dias de Joaquim. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 7. Ou aqueles levados com Joaquim seu filho, citado no versículo 10. Ou quando tudo o que restava, grande e pequeno, foi levado nos dias de Zedequias, versículo 18. Assim pode ser suposto ser restaurado por Ciro, de quem se diz que ele devolveu, abre aspas, os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, fecho aspas, Esdras 1:7. E é incerto para que fim foi a solene estada anual do sumo sacerdote no lugar santíssimo, observada a própria destruição da segunda casa, se nem a arca nem o propiciatório estivesse lá. Nem esta é a acusação pelo qual afirma Tácito que quando Pompeu entrou no templo, ele encontrou mulas de Eusefris, Valco, Cedes e Mania Arcana, pois ele escreveu sobre os judeus com negligência vergonhosa. Então ele apenas diz que ele não tinha imagem, que eram tão usadas por outras nações, nem a cabeça de um burro, que ele próprio muitas linhas antes afirmou ser consagrada no seu santuário. Por qualquer coisa, então, parece o contrário. A arca pode estar na segunda casa e ser levada de lá para Roma, com o livro da lei que Joséfo menciona expressamente. E, portanto, o mesmo Abarbanel, em seu comentário sobre Joel, nos diz que Israel no cativeiro fora de sua própria terra, perdeu-se por causa de 3 excelentes dons: profecias, milagres e conhecimento divino. Salmos 74:9. Tudo o que ele concedeu foi restaurado pelo Messias, sem mencionar as outras coisas antes recitadas. E confessam isso abertamente em Sonta Dixie, que, abre aspas, após a morte dos últimos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo foi tirado de Israel, fecho aspas. É então confessado, abre aspas, que Deus deixou de falar com a igreja nos profetas, quanto à sua oralidade, ensinando e escrevendo nos dias de Malaquias, que a temporada da falta de visão, embora continuasse 400 e mais, é chamado por Ageu, capítulo 2, verso 6, abre aspas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Abre aspas, dentro em pouco. Em referência à continuação desde os dias de Moisés, pelo que os judeus podem ver que há muito tempo que passaram todas as razões da expectativa de sua restauração, toda profecia deixando-os o dobro do tempo que sua igreja apreciou, que não pode ser chamado, abre aspas, um pouco de tempo, fecho aspas, em comparação, para retornar. Este foi o palai desses tempos em que Deus falou nos profetas, o que determina uma instância a mais na comparação, a saber, os pais, a quem falou pelos profetas que foram todos os fiéis da igreja judaica, desde o dia da doação da lei até a cessação de profecia no dia de Malaquias. Em resposta a esta primeira instância por parte do Evangelho, a revelação é afirmada e feita nestes últimos dias, abre aspas, falou nesses últimos dias, fecho aspas. A verdadeira indicação de qual tempo também descobrirá quem foram as pessoas a quem foi feito nos falou. A maioria dos expositores supõe que essa expressão, nos últimos dias, é uma perífrase para os tempos do Evangelho, mas não parece que eles sejam chamados assim, nem foram conhecidos por este nome entre os judeus, de cujo princípio o apóstolo prossegue. Algumas temporadas de fato sobre o Evangelho, em referência a algumas igrejas, são chamadas dos últimos dias, como lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 1 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1.
Mas o tempo todo do Evangelho absolutamente não é assim chamado em nenhum lugar. Isto é os últimos dias da Igreja do Estado judaico, que foram então desenhados em seu período de abolição, que são aqui outros lugares chamados, abre aspas, os últimos dias, fecho aspas, ou a última hora. 2 Pedro 3 ao verso 1, João 2:18, Judas 1:18. Por quê? Primeiro, como observamos antes, o apóstolo dá por certo que o estado da igreja judaica ainda continuou e prova que estava atraindo seu período, capítulo 8, tendo sua estação atual na paciência e tolerância de Deus somente sem qualquer necessidade quanto à sua adoração ou preservação no mundo. E a seguir a leitura das palavras em algumas cópias antes de ser dito, dá testemunho no final desse dia, que como provado não pode se relacionar com os tempos do Evangelho. Segundo, o ministério pessoal do Filho enquanto ele estava sobre a terra nos dias da sua carne, está aqui eminentemente, embora não apenas pretendido, pois, como Deus falou nos profetas, então nos últimos dias falou no Filho, isto é, ele pessoalmente presente com a igreja, como os profetas também estavam em suas várias gerações. Capítulo 2, verso 3. Agora, quanto ao seu ministério pessoal, ele foi enviado para, abre aspas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, fecho aspas, Mateus 15, 24. A quem também em seus dias ele enviou seus apóstolos, conforme Mateus capítulo 10, verso 5 ao verso 6, e portanto é dito ter sido, abre aspas, um ministro da circuncisão para a verdade de Deus, fecho aspas, Romanos 15, verso 8, senão em última instância enviado a mesma vinha que os profetas foram enviados antes, Mateus 21, 37. As palavras que utilizaram, abre aspas, antes de tudo ele enviou seu filho, fecho aspas, são exegéticas delas, abre aspas, ele falou pelos filhos nos últimos dias, fecho aspas. Terceiro ponto, esta frase é usada de forma significativa no Antigo Testamento para denotar a últimos dias da igreja judaica. Então, por Jacó, Gênesis capítulo 49, verso 1, abre aspas, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros, fecho aspas. Os dias apontados por Jacó eram aqueles em que o Messias deveria vir, antes que Judá fosse totalmente privado de cetro e esquibras. Mais uma vez, por Balaão, as mesmas palavras são usadas para significar ao mesmo tempo, conforme Números 24:14, onde são traduzidas, nos final dos dias, com muitas cópias leem nesse lugar. E em todos os profetas, esta é a notação peculiar dessa época, Miqueias 4:1, Isaías 2:2, nos últimos dias, ou os últimos dias. E o curso dos dias que estavam correndo, como em Deuteronômio 31:29, abre aspas, então este mal vos alcançará nos últimos dias, fecho aspas. E a promessa da conversão de alguns dos judeus por Davi, seu rei, é anexada à mesma ocasião, lá em Oséias 3:5. A partir desses lugares é a expressão aqui usada, denotando os últimos tempos da igreja judaica, os tempos imediatamente anteriores à sua rejeição e à sua última ruína. Em todos os lugares que mencionam os últimos dias, os dias do Messias devem ser entendidos. Os dias do Messias e os dias do fim da igreja judaica são o mesmo. E essas palavras também são expressadamente usadas por R.D. Quintin no seu comentário. Em Isaías 2:2, que honestamente remete todas as palavras dessa profecia para o Messias, não é por nada que o apóstolo tem em mente aos hebreus que a época em que se apresentava era os últimos dias, dos quais muitas coisas foram anunciadas no Antigo Testamento. Muitos dos seus interesses estão no conhecimento disso, o que dão grande luz a toda a causa, como foi dito entre eles, e eles devem ser abertos e considerados. A soma é que o fim de sua igreja e estado, sendo predito para ser uma condição e uma desolação perpétua, lá em Daniel capítulo 9, verso 27. Os últimos dias agora são sobre eles, eles podem entender o que eles deveriam em breve esperar e procurar. O objetivo dos judeus sendo um povo, uma igreja e um reino, era trazer um Messias cuja vinda e trabalho devem necessariamente pôr fim à sua antiga condição.
Agora, porque aqui está envolvida a demonstração mais infalível de que o Messias veio há muito tempo. O apóstolo menciona os últimos dias para intimar que, na necessidade de ele ter vindo neles, vou abrir mais o seu desígnio neste assunto. Nada com brevidade, mas com brevidade. Tendo-me prolongado nessa cabeça em nosso prolegomena, e por causa daqueles que por quaisquer dificuldades possam ser dissuadidos de consideração deles, abre aspas, Deus, desde a fundação do mundo, prometeu produzir, abre aspas, a semente da mulher, fecho aspas, para efetuar redenção em seus eleitos na conquista de Satanás. E o fez na separação de Abraão do resto do mundo, começando a formar um povo peculiar, de onde a semente da mulher brotaria. Que esta foi a causa e o fim de seu chamado e separação é evidente a partir daí, que imediatamente Deus assegura que, abre aspas, em sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Fecho aspas. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Gênesis 22, 18. Que é tudo como se ele tivesse expressadamente dito a ele, abre aspas. Por isso eu te escolhi e clamei para que em ti eu possa estabelecer uma base para produzir a semente prometida, por quem a maldição deve ser levada e a bênção da vida eterna trazida, como Gálatas 3, verso 13 ao 14. Por esta causa, sua posteridade continuou em um estado de separação do resto do mundo, para que ele pudesse buscar uma semente piedosa para si mesmo. Números 23 e 9 e Malaquias 2 e 15. Por isso ele o elevou em um estado civil, régio e da igreja, para que ele pudesse tipificar e prefigurar os ofícios e os benefícios do Messias prometido, que deveria reunir a si as nações que deveriam ser abençoadas na semente de Abraão, conforme Gênesis 49:10, Salmos 45, Oséias 3 e 5, Ezequiel 34 e verso 23. E todos os seus sacrifícios não deixaram de dominar aquela grande expiação do pecado, que ele deveria fazer em sua própria pessoa, como já provou. As coisas que estão assim dispostas, Deus prometeu-lhe que seu estado político-civil, sua condição de nação e povo peculiar deve ser continuado até a vinda do Messias. Gênesis 49:10, Ezequiel 21:27. E isso foi bom para eles, não obstante as grandes oposições daqueles impérios poderosos no meio de cujas mandíbulas devoradoras foram colocados, com algumas breves interdições da administração real de domínio entre eles, como sendo predito, não contestou a promessa. Eles não perderam seu estado civil até que ele veio a quem faria, abre aspas, a reuniões das nações, fecho aspas. Depois disso, embora muitos dos indivíduos obtivessem misericórdia, ainda sem ser uma nação ou povo não era de uso peculiar, como para qualquer fim especial de Deus. Por isso, ele foi imediatamente destruído e exterminado irrecuperavelmente desde aquele dia. Deus, de uma maneira maravilhosa, explodiu e amaldiçoou todos os seus esforços, sejam pela preservação do que ele tiveram, seja pela recuperação e restauração quando perdidos. Nenhum meio poderia recuperá-los em um povo ou nação na conta antiga. O que pode ser a seguir em um novo, Deus sabe. Chegou o fim dos dias, e não era para os homens que se esforçassem para manter o que Deus tenha cumprido o máximo de seu desígnio por e sobre deixaria de lado. E esta temporada foi totalmente evidenciada em todo o mundo pela reunião do povo a Siló, ou a chegada das nações para a participação da bênção do crente Abraão, conforme Miqueias 4, do verso 1 ao 2. Do seu estado de igreja havia duas partes principais, o primeiro templo e o culto realizado nele. O primeiro deles, como foi o tabernáculo, foi configurado para caracterizar aquele em quem a plenitude da divindade deveria habitar corporalmente, e o último a mesma pessoa como ele próprio era o grande sumo sacerdote e o sacrifício. Ambos também deveriam continuar até a vinda do Messias, mas sem esforço depois. Daí foi a promessa da glória da segunda casa, construída após o cativeiro e restaurada por Herodes, por causa da sua chegada a ela, que foi significada por ela. Ageu 2 e 9, Malaquias 3:1. Ele viria enquanto aquele templo estava parado,
depois do qual não deveria ser mais útil, e portanto Ezequiel descreve o terceiro templo espiritual para sucedê-lo. A condição de seu sacrifício era a mesma.